Eu fico feliz de, num seminário como esse, em que se trata de uma agenda tão ampla em termos de crescimento econômico do Brasil, melhoria da gestão na administração pública federal, que nós tenhamos reservado um espaço para falar sobre contratações públicas, né? Um tema que é muitas vezes negligenciado na administração, mas que é fundamental, tanto para a melhoria da eficiência da máquina pública, quanto para a indução do desenvolvimento nacional. Uma rápida apresentação: a minha formação é engenharia de produção, com graduação, mestrado, doutorado na Universidade de São Paulo. Comecei minha carreira no setor privado, onde eu atuei por 8 anos, e estou como gestor na administração pública já há quase 11 anos, né, Patrícia? E passei por alguns órgãos diferentes, destacando aí só os últimos. Fui secretário de Gestão Estratégica no Conselho Nacional do Ministério Público por 3 anos, secretário de Logística e Tecnologia da Informação no Ministério do Planejamento durante 1 ano e meio, após uma passagem anterior pela SLTI como coordenador geral e diretor também num período de quase 3 anos, e muito do que a gente vai conversar hoje aqui é fruto das experiências e reflexões acumuladas ao longo dessas 2 passagens. E estou atualmente no Ministério Público Federal, à frente da área de gestão estratégica. Tenho também uma atuação acadêmica paralela a essa atuação como gestor governamental, e tenho a satisfação de ter lançado, no mês passado, meu primeiro livro sob o título Contratações de TI, o Jogo, em parceria com o professor Antônio Neto, aqui presente, a quem eu saúdo e agradeço também. A agenda que a gente construiu para o nosso diálogo aqui hoje, ela procura focar não apenas no aspecto normativo, mas, como o próprio nome da palestra sugere, refletir um pouco sobre melhorias de processo, né? Acho que a contribuição maior que eu posso dar enquanto engenheiro não é me aventurar pelo campo jurídico, mas sim falar um pouco de como que esse instrumento tão relevante para a administração pública pode ser otimizado do ponto de vista dos processos de trabalho, da forma como ele é conduzido, incluindo aí questões voltadas à estratégia e governança das aquisições. E a gente vai dialogar isso um pouco, trazendo, como eu falei, algumas experiências vividas aí ao longo dos anos na administração. Apenas para situar a relevância do tema, né, esse é o número extraído do painel de compras do Ministério do Planejamento, relativo ao volume investido pelo Poder Executivo Federal em 2016, em compras governamentais. Nós estamos falando aí de uma cifra superior a 50 bilhões de reais, o que mostra a relevância do tema e como que tem um impacto em toda a administração a questão das compras governamentais. Um outro estudo do IPEA, de 2013, ele olha aí não apenas o Poder Executivo, mas considerando os 3 poderes e todas as esferas da federação, eles chegam a uma estimativa de que 10% do PIB brasileiro é movimentado pelo segmento das compras públicas. Esse slide mostra um pouco a evolução ao longo dos anos desses números, e a gente pode ver uma tendência de crescimento chegando a um pico ali em 2012, né? Esses valores são corrigidos pela inflação, e depois há uma ligeira tendência de declínio ao longo dos anos, de forma que hoje nós estamos num patamar aí próximo ao que estávamos lá por volta de 2008, 2009, em termos de volume. Quando nós olhamos o papel das compras governamentais, é importante que a gente reconheça pelo menos 3 grandes contribuições que ela traz, e aí a importância desse tema está inserido num seminário como esse aqui hoje. É claro que o primeiro objetivo do governo, ao ir ao mercado contratar um serviço ou comprar um bem, é satisfazer a sua própria necessidade. Necessidade de manutenção da administração, necessidade de viabilizar as políticas públicas que são executadas pelos diferentes órgãos que a integram. Mas, dado o volume de recursos envolvidos, como nós vimos, o papel das compras governamentais transcendem a esse primeiro objetivo. Elas são também um instrumento de desenvolvimento do país, de geração de emprego, de geração de renda, de desenvolvimento da nossa sociedade, e também um instrumento de desenvolvimento tecnológico, uma vez que, a partir das especificações feitas em suas compras, o governo pode fomentar determinadas indústrias.
É importante, quando nós falamos sobre compras governamentais, fazer um paralelo com os 3 clássicos modelos da administração pública, né, representados aí nesse slide. Em primeiro lugar, a gente tem a escola patrimonialista, né, aí representada pelo rei Luís XIV, celebrizado pela frase "o Estado sou eu", num modelo de administração em que o patrimônio público se confundia com o patrimônio pessoal do governante e com reflexos, né, por exemplo, na ocupação dos cargos públicos, que era feita de forma discricionária pelo governante, assim como a ida ao mercado e a seleção dos fornecedores que iriam prestar os seus serviços e bens ao Estado. Uma reação ao modelo patrimonialista veio com a chamada administração burocrática, que teve seu expoente aí, o Max Weber, e o foco é a procedimentalização da atuação pública, de forma a introduzir principalmente o elemento da impessoalidade na administração. Teve seus méritos, daí vem as carreiras típicas de Estado, como é o caso da nossa carreira de gestores, e o processo de compras regulado por legislações como a atualmente em vigor no Brasil, que procura especificar detalhadamente o passo a passo e, com isso, diminuir a discricionariedade do gestor que está conduzindo aquele processo. Mas a administração burocrática também teve os seus excessos e os seus prejuízos para a administração, e uma reação mais recente a ela é o chamado gerencialismo, né, comentado aqui pelo professor Gaetani na palestra anterior, e a administração gerencial procura equilibrar um pouco mais o foco em resultados, diminuindo os controles excessivos e a procedimentalização excessiva. Se nós formos fazer um quadro comparativo entre essas duas, né, diríamos que enquanto a administração burocrática está mais focada em processos, ela é extremamente prescritiva nas suas normas e regulamentos, a gerencial foca mais nos resultados e, com isso, confere um pouco mais de liberdade ao gestor para conduzir os seus processos e ser cobrado a partir dos resultados. Um dos principais objetivos de se empregar uma administração burocrática é inibir os desvios do patrimonialismo, né, a corrupção, os interesses escusos no trato dos recursos públicos, mas o que a gente tem visto é que nem sempre esse excesso de regramento tem sido feliz no alcance dos seus objetivos. E aqui eu identifico 2 riscos que são oriundos dessa tentativa de resolver os nossos problemas de desvio de conduta a partir de processos extremamente rígidos e engessados. O primeiro é o que eu chamo de um gap cognitivo, né, que muitas vezes acontece entre o momento em que nós elaboramos uma norma até o momento da sua aplicação. E esse gap pode ser dividido em pelo menos 2 partes. Né? A primeira dela, a distância que muitas vezes há entre a intenção do legislador e aquilo que de fato vem refletido na norma, né? Acho que todos nós temos experiência de conversar, às vezes, com pessoas que participaram de processos de construção da norma e que, uma vez aprovada, nos relatam que não era exatamente aquilo que estava na sua intenção. E o outro gap vem entre o que a norma diz e a interpretação que se faz dela, interpretação essa que está sujeita a toda uma gama de interesses, às vezes lícitos, às vezes não tão, de levar essa interpretação para um determinado lado que favoreça interesses na aplicação daquela norma. O segundo risco que eu queria pontuar aqui é que, quando nós temos um procedimento extremamente rígido e burocratizado, a tendência natural dos gestores é procurar achar caminhos alternativos para fugir daqueles procedimentos. E esse gráfico aí traz 2 mensagens interessantes para a gente. Ele representa o total de processos de compras conduzidos pela administração pública federal ao longo dos anos. Percebam ali que há uma tendência de queda nessa quantidade total de processos. Isso pode ser explicado por um conjunto de mecanismos, né? Por exemplo, iniciativas como contratações conjuntas, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que são interessantes, mas também o advento do registro de preço e uma tentativa de se usar esse mecanismo para fugir da necessidade de ter que conduzir um processo licitatório, que muitas vezes é oneroso e é demorado, né?
bem como a tentativa de se aproveitar ao máximo os contratos de prestação de serviços continuados que são feitos até o limite da legislação atual, que é 5 anos, excepcionalmente um 6º ano, porque, novamente, às vezes é melhor ficar com um contrato não tão bom do que ter que partir para um novo processo de contratação com todos os riscos e custos inerentes a esse processo. Mas tem uma segunda mensagem aí nesse gráfico que eu queria chamar a atenção, que está refletida ali nas cores. As cores representam as modalidades de licitação empregadas no quantitativo de contratações públicas. E ali, algumas, como a concorrência, a tomada de preço, o convite, elas nem aparecem muito claramente, porque são realmente residuais quando se coloca dentro desse volume tão grande de contratações, mas ali de azul escuro, no topo do gráfico, está o pregão eletrônico, que hoje é, dentre as modalidades de licitação, aquela mais utilizada em termos de volumes de processos que são operados. Mas a barra cinza, que é a que mais se destaca, são as contratações por dispensa de licitação. E o azul claro, a inexigibilidade. Então, vocês percebam que muito maior do que a quantidade de certames licitatórios que são conduzidos, são os processos de dispensa e inexigibilidade. Isso aparece também de outra forma nesse gráfico. O gráfico aqui está dividido em duas partes. A parte mais à esquerda se refere à quantidade de processos e mais à direita aos valores empregados, né? Então, percebam que mais de 80% dos processos de contratação conduzidos pela administração pública são baseados em dispensa ou inexigibilidade, e isso representa acima de 30% do valor contratado pela administração. Tudo isso nos leva a questionar, então, se a licitação, de fato, é a regra nas contratações públicas, como era a intenção do legislador ao escrever a Lei 8666 e a especificar todo um conjunto de procedimentos que devem ser seguidos, né? Aí também, no estudo do IPEA, mostrando, em 2011, que dispensa e inexigibilidade somam aí, novamente, como mostrado no gráfico anterior, na faixa de 80% da quantidade de processos e 30% dos valores contratados. Bom, diante disso, já há quase 2 décadas, a administração começou a buscar formas de introduzir mecanismos gerencialistas que oxigenassem um pouco essa rigidez burocrática trazida pela lei magna das contratações, que é a 8666. Um primeiro movimento que merece destaque é o movimento do pregão, começando ainda no ano 2000, que traz alguns mecanismos inovadores, como, por exemplo, a inversão de fases no processo de contratação, que desonera a comissão de licitação da análise de uma série de documentos de qualificação econômica e técnica dos licitantes e se concentra naquele que apresenta a melhor proposta, bem como a possibilidade de você dar múltiplos lances, que torna também o certame mais competitivo. O pregão ganha uma dimensão ainda mais relevante em 2005, com o advento do pregão eletrônico, que quebra a necessidade de presencialidade do licitante no local onde o certame está sendo conduzido. A partir do pregão eletrônico e das plataformas que o sustentam, é possível você conduzir uma licitação e pessoas de todo o país participarem a partir dos seus próprios escritórios, e isso traz um outro elemento interessante também, que é o fato dos demais licitantes não saberem com quem eles estão competindo, o que evita também a formação de conluios. Mais recentemente, em 2011, vem o regime diferenciado de contratação, inicialmente focado nas obras para Copa do Mundo e Olimpíada, mas que, como quem trabalha aqui no Parlamento tem visto, gradativamente tem sido emendado para abarcar outros conjuntos de objetos contratados pela administração. E o RDC traz mais algumas inovações interessantes no sentido de desburocratizar o procedimento de contratação. Vem a ideia da contratação integrada, ou seja, a possibilidade de um mesmo contratado fazer o projeto e executar a obra. A ideia da matriz de riscos, que traz um equilíbrio maior e um compartilhamento dos riscos entre a administração pública e o fornecedor, a possibilidade de remuneração variável, desde que prevista no edital, em indicadores de desempenho objetivamente definidos e em caso do contratado superar esses objetivos, ele pode receber uma remuneração adicional, que é um instrumento de incentivo interessante, e também as combinações dos modos de disputa aberto com fechado, fechado com aberto, puramente fechado,
fechado, que amplia também o leque de possibilidades do gestor em escolher aquela mais adequada para o objeto que está sendo contratado. E chegamos ao momento de hoje, um momento muito oportuno para esse debate, e eu espero, sinceramente, que o seminário de hoje abra as portas para que nós, gestores, procuradores federais e outras carreiras da administração possam vir ao parlamento ao longo desse ano e participar desse debate que ora se inicia na Câmara dos Deputados da nova lei de licitações que irá substituir a 8666. A lei que foi aprovada no Senado no final do ano passado, sob o número de PLS 559, agora convertido no PL 6814, que inicia a sua tramitação aqui na Câmara. E essa lei traz, na sua proposta, mais alguns elementos interessantes. Além dela já beber em diversos pontos trazidos pelo pregão eletrônico e pelo RDC, ela trabalha uma nova sistemática para seguros, com a possibilidade das chamadas step-in, ou seja, em caso de falência do fornecedor ou da empreiteira que está conduzindo a obra, a seguradora poder assumir e não ressarcir a administração pública pelos valores, mas sim dar continuidade à execução da obra, que é o maior interesse da administração. O mecanismo do diálogo competitivo, que é largamente utilizado na União Europeia e agora é incorporado ao nosso arcabouço normativo, que permite também que o mercado traga propostas de soluções diferentes daquela pensada pela administração pública e, com isso, conferindo elementos de inovação e de possibilidade até de um aperfeiçoamento na especificação desenhada pela administração. A ideia do PMI também, que desonera a administração no sentido em que várias empresas podem se candidatar a elaborar o projeto e é selecionado o melhor projeto sem custo para a administração e depois aquele licitante que ganhar a possibilidade de realizar a obra é que vai remunerar a empresa projetista. A possibilidade de participação maior de empresas estrangeiras no certame, né, e também os mecanismos de arbitragem em casos de conflitos entre a administração e a contratada. Quando nós pensamos, então, em melhorias do processo de contratações, eu selecionei aqui 3 vertentes para debater com os senhores, fruto da nossa experiência aí nos últimos anos da administração. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre melhorias de processo, e aqui eu vou trazer alguns exemplos que podem parecer bastante simples, bastante prosaicos, mas que na experiência prática de aplicação tem trazido resultados bastante significativos para a administração pública e que eu trago aqui a sugestão de que sejam refletidos, quer seja para a incorporação na nova legislação, quer seja para o seu uso na forma de procedimento pelos órgãos. Depois vamos falar um pouquinho sobre uma estratégia mais ampla para o tema da logística pública e mecanismos de governança para controlar esse tema. Falando então em melhorias de processo, eu selecionei aqui 9 sugestões, todas, como eu falei, oriundas da prática já vivenciada aí na administração. Eu tive a oportunidade de coordenar lá, ainda na minha primeira passagem pela SLTI, a elaboração da Instrução Normativa número 4, que é a norma que até hoje disciplina as contratações de tecnologia da informação na administração. Ela já passou por 3 versões, 2008, 2010 e 2014, e ela nos trouxe alguns aprendizados bastante interessantes e que, a meu ver, podem facilmente ser estendidos para outros tipos de contratação pública. A primeira delas é a definição clara e precisa dos marcos iniciais e finais das etapas de uma licitação e dos papéis e responsabilidades ali envolvidos. Por incrível que pareça, a 8666, tão prescritiva, ela não define claramente quando se começa um processo de contratação. A IN4 é a primeira norma que faz isso, ao instituir o documento de oficialização da demanda, um documento que tem se mostrado de extrema relevância, porque ele cumpre vários papéis. Um papel de formalizar uma demanda, um papel de alocar uma equipe e um recurso que vai ser dedicado a construir esse processo de contratação, um papel de marcar temporalmente
o início do processo e de autorizar a sua continuidade. Da oficialização da demanda até a elaboração da minuta do termo de referência, nós temos a chamada fase de planejamento da contratação. É aqui em que se ouve o mercado, em que se constrói as especificações técnicas, em que se faz uma estimativa de preço e se materializa tudo isso num documento chamado termo de referência ou projeto básico, que vai subsidiar o processo de contratação de um fornecedor. Depois, há uma passagem de bastão para a área jurídica e para a área de contratações do órgão, que aí serão responsáveis por conduzir o processo de seleção do fornecedor até a assinatura do contrato. E entramos, então, na terceira fase da contratação, que é a execução do objeto contratado por parte do fornecedor e o seu gerenciamento por parte da administração contratante. A IN4, como eu falei, ela especifica muito bem os papéis e responsabilidades de cada um dos atores envolvidos em cada uma dessas etapas. Ela traz uma inovação interessante ao instituir a figura da equipe de planejamento da contratação, formada necessariamente por representantes da área técnica, representantes da área requisitante, representantes da área administrativa, cada um com as suas responsabilidades dentro da elaboração do termo de referência. Depois, os papéis mais claramente definidos na legislação, uma vez que, né, o foco da 866 está na fase de seleção do fornecedor, então ali o papel da assessoria jurídica, o papel da área de licitações e, novamente, um gap suprido pela IN na fase de gestão de contratos, em que aqui, mais uma vez, se trabalha com o conceito de uma equipe multidisciplinar formada por profissionais de diferentes áreas, que podem, inclusive, ser os mesmos da fase de planejamento da contratação. É importante a segregação de funções entre o planejamento da contratação e a seleção do fornecedor, mas já na gestão do contrato, nada melhor do que aqueles que especificaram a solução voltarem para verificar se, de fato, a solução que está sendo entregue atende aos requisitos que foram especificados. A IN trata também, de forma inédita, a separação de papéis entre gestor e fiscal de contrato, que isso é um tema que a legislação confunde e muitas vezes trata como sinônimos, e lá está claro o papel do gestor contratual, do fiscal administrativo, do fiscal técnico e do fiscal requisitante. Outra melhoria trazida aí nesse processo são os modelos de documentos ou artefatos que vão auxiliar o gestor público ao longo de todo esse processo. Aqui eu quero fazer um tributo à Advocacia Geral da União, que já há alguns anos tem disponibilizado minutas padrão de edital para as mais diversas modalidades de contratação e que têm sido bastante úteis para os gestores públicos na sua aplicação, complementado pelos artefatos trazidos pela IN4 para a fase de planejamento da contratação e de gerenciamento do contrato. Um quarto elemento que reputo fundamental para a melhoria das contratações públicas na administração brasileira é um uso mais intensivo dos instrumentos de consulta e audiência pública. A legislação atual obriga que elas sejam feitas em contratações de altíssimo vulto, acima de 150 milhões de reais. Mas nada impede que ela seja feita para contratações de menor valor, e os benefícios advindos dessa prática são inúmeros. Cito aqui apenas um exemplo da minha primeira passagem pela SLTI. Nós estávamos especificando a contratação de alguns equipamentos de informática e, como sempre, naquela pressão para lançar a licitação, já se aproximando ao final do ano, e nos debatemos sobre essa questão. Vamos fazer uma consulta pública ou não vamos fazer uma consulta pública? Alguns colegas defendiam que sim, outros que não. Venceu, felizmente, a tese de que deveríamos fazer uma consulta pública. Disponibilizamos a minuta do edital no site do Ministério antes de publicá-la oficialmente por apenas uma semana. Uma semana, senhores, nós recebemos mais de 200 contribuições à nossa minuta de edital. A equipe trabalhou no final de semana processando essas contribuições, atualizando o termo de referência, e na segunda-feira seguinte a licitação foi publicada, com uma probabilidade de sucesso, como de fato ocorreu, muito maior, uma vez que, se não tivéssemos feito essa consulta, essas 200 e tantas contribuições seriam potenciais impugnações ao nosso edital. Um outro elemento que eu acho que precisa entrar no debate é o tratamento que nós fazemos sobre a questão dos preços nas licitações. Há estudos que mostram que do tempo total de um processo de contratação, aí pegando do início do planejamento da contratação
até a assinatura do contrato, ali, o final da seleção do fornecedor, aproximadamente 40% a 45% do tempo é despendido na chamada pesquisa de preço. E esse problema começou a ser endereçado ainda em 2014, por meio da Instrução Normativa 5 da SLTI, que diz que aquelas famosas 3 cotações que são buscadas junto ao mercado, elas são a última fonte de referência para se formar o preço. Deve-se privilegiar outros instrumentos, como contratos anteriores firmados pela administração, propostas apresentadas em certames anteriores, pesquisas realizadas na própria base do Comprasnet e em outros sites de referência, como é o caso da Caixa Econômica Federal para a contratação de obras e assim por diante, né? Precisamos quebrar também o mito de que o preço de referência equivale a um preço máximo. Isso só é verdade se assim for dito no edital. Se não for dito, nada impede que a administração, buscando os seus melhores formas de fazer uma cotação de preço, mas a partir daí, partindo para um certame competitivo, que ao final de uma fase com inúmeros licitantes, com inúmeros lances dados, se chega a um preço ligeiramente superior àquele preço de referência, nada impede que essa contratação seja efetivada. Mas há muitos gestores que ainda têm dúvidas em relação a isso, por isso eu acho que nós precisamos positivar isso no nosso arcabouço normativo para quebrar essa interpretação que ainda persiste. E aqui eu coloco a pergunta para os senhores: o que os senhores acham, por melhor que seja o processo de pesquisa que nós façamos, combinando todas essas fontes que eu citei, o que reflete melhor o mercado? Esse processo ou um certame competitivo em que a oferta encontra a demanda e os fornecedores duelam entre si para chegar, de fato, ao melhor preço para atender à necessidade da administração? Outro ponto que precisa ser atacado, e também já foi mencionado aqui na fala anterior, é a dinâmica da execução orçamentária. Esse levantamento nós fizemos quando estávamos conduzindo uma contratação conjunta de microcomputadores, desktops e notebooks para a administração pública. Tenho satisfação de ter o Valdec aqui na plateia, que esteve à frente desse processo na nossa equipe lá no Ministério do Planejamento, e mostra claramente os volumes de compras da administração para esses produtos específicos, mas não é diferente para a maioria dos produtos, concentrado de forma abrupta nos 2 últimos meses do ano. Isso decorre de uma dinâmica orçamentária que passa com a torneira apertada ao longo de praticamente todo o ano e relaxa essa torneira de forma abrupta no final do ano e colocando uma pressão em cima do gestor de ter que necessariamente contratar dentro do exercício orçamentário. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de crise fiscal, talvez não seja o mais apropriado para esse debate, mas eu acredito que vai chegar a hora que nós teremos que rever, inclusive, esse princípio da anualidade do orçamento. Por que não ter um orçamento deslizante? Por que não ter a possibilidade de se levar para o exercício seguinte recursos que não foram gastos naquele ano e, com isso, propiciar um planejamento mais bem feito e uma contratação de maior qualidade? Aqui eu queria abordar a questão da gestão de riscos e do excesso do controle feito em cima do gestor público nessa temática. E aí eu vou pedir licença para tornar a minha argumentação um pouco mais didática. Eu trouxe um exemplo aqui que não tem nada a ver com o tema que eu estou falando aqui de contratações, mas fica fácil para explicar o conceito que eu quero passar e depois eu faço a aplicação ao mundo das contratações públicas. Imagine, por exemplo, o que nós estamos falando do programa Bolsa Família, né? No universo da população brasileira, 207 milhões de habitantes hoje, definido um padrão de elegibilidade para se receber o benefício a partir da renda familiar, nós teremos um subconjunto da população brasileira que faz jus a esse benefício. Muito bem, a partir dessa definição normativa, o desafio do gestor passa a ser, então, identificar quem são essas pessoas e, de fato, conceder o benefício a elas. Mas todo gestor, e aqui eu não estou falando de corrupção nem de má-fé, tá? Abstraindo essas questões, aquele gestor que está agindo de boa-fé e quer, de fato, acertar na condução da sua política pública, ele estará necessariamente sujeito a 2 tipos de erro, o que em estatística a gente chama de erro tipo 1 e erro tipo 2. O erro tipo 1 é o seguinte: haverá, inevitavelmente, pessoas que, pelos critérios de elegibilidade, não deveriam receber o benefício, mas irão receber, por um erro no processo de identificação. E o erro tipo 2 é o contrário, são aquelas pessoas
que deveriam, de fato, receber, mas porque o gestor não consegue encontrá-los ou eles não conseguem comprovar a sua situação de elegibilidade, eles acabam deixando de receber. É claro que o nosso objetivo como gestor tem que ser sempre encontrar mecanismos através de procedimentos, através de tecnologia, através de todos os recursos que a gente tiver, para diminuir ao máximo esses dois tipos de erro. Mas nós não podemos ignorar que eles estão presentes em qualquer atividade humana e nós estaremos sujeitos a ele. Ora, mas num cenário em que nós temos um órgão de controle que não tolera nenhum tipo de erro, mesmo que seja o erro cometido de boa-fé, e aponta o dedo, e mais do que isso, penaliza o gestor que eventualmente cometer o que nós chamamos ali do erro tipo 1, ou seja, se ele identificar um caso no universo de milhões em que o benefício foi dado a quem não deveria receber e o gestor for penalizado por isso, esse tipo de postura dos órgãos de controle leva a um conservadorismo na atuação do gestor, que vai ter como consequência um deslocamento dessa curva e um aumento do erro tipo 2, a fim de tender a zero o erro tipo 1. O que isso significa nas contratações públicas? Se o gestor que está à frente de um processo de licitação, ele for penalizado, agindo de boa-fé, porque eventualmente num processo ele comprou por um preço que a posteriori o órgão de controle identificou que não era exatamente o preço ótimo ou aquele no limite mais vantajoso para a administração, isso leva ao mesmo comportamento de conservadorismo, de inibição da inovação, que fará com que o gestor tenda para a inércia, e o resultado que a gente vê no âmbito das contratações são licitações desertas, em profusão, e outros sintomas que, no final, não atendem à necessidade pública. Então, é preciso calibrar esses mecanismos de riscos e de penalização. E, para nossa felicidade, o PL 6814 endereça isso também ao fazer uma distinção nos tipos de equívocos cometidos nos processos e prevê a penalização apenas dos gestores que atuem com dolo, fraude ou em caso de erros grosseiros. A próxima boa prática que também queria trazer aqui para compartilhar é a instituição de um calendário de contratações. Tenho tido a oportunidade de implementar esse mecanismo em alguns lugares onde passei, como, por exemplo, no Conselho Nacional do Ministério Público, onde esse instrumento já é usado há 4 anos. E, por meio de uma portaria publicada no final do exercício, já se calendariza todas as contratações que serão feitas no próximo ano. Isso serve, ao mesmo tempo, para sinalizar para o mercado que o órgão tem uma expectativa de comprar aquele determinado bem ou serviço em determinado momento e permite com que o mercado se planeje e se prepare para melhor atender a administração pública, ao mesmo tempo em que distribui melhor os esforços e o dimensionamento da força de trabalho no órgão público ao longo do ano. E, por fim, queria falar um pouquinho sobre alinhamento estratégico. O que nós vemos muitas vezes é que as contratações, elas surgem a partir de si mesmas, surgem às vezes a partir de uma sobra de recursos orçamentários existente no final do ano, e isso não leva necessariamente ao melhor emprego dos recursos públicos. É necessário que a gente tenha um processo de desdobramento alinhado a partir de uma estratégia organizacional, traduzida em estratégias setoriais nas mais diferentes temáticas de atuação da administração, e que, a partir dessas prioridades temáticas elencadas, se definam os processos de contratação e aloquem os recursos para elas. Esse arcabouço foi construído na área de TI e, novamente, está disponível para todos os outros segmentos da atuação governamental. Nesse sentido, já na minha segunda passagem pela SLTI, como secretário, em 2015, nós elaboramos a primeira estratégia geral de logística da administração pública federal brasileira. Uma estratégia composta de 5 objetivos, desdobrado em um conjunto de iniciativas que eu gostaria de apresentar rapidamente aqui para os senhores. O primeiro objetivo focava na profissionalização do segmento, da área que é responsável por conduzir os processos de contratação. Nós apresentamos uma proposta de criação de uma carreira específica, de criação de funções comissionadas para fortalecer o quadro desses profissionais, que é uma área ainda bastante negligenciada na administração
administração. Criamos, em conjunto com a ENAP, um programa permanente de capacitação em logística pública, e aqui tenho a felicidade de ver o Eduardo aqui na plateia, que coordena esse programa lá na ENAP, tem feito um trabalho bastante frutífero para a administração, e tínhamos uma ideia de uma certificação profissional para um pregoeiro, para um ordenador de despesa, que pudéssemos gradativamente qualificar as pessoas que ocupassem essas funções na administração. O segundo objetivo estava voltado à melhoria da governança e da atuação em rede no âmbito da administração. E, a partir daí, nós procuramos aprimorar o mecanismo de governança do CISG, que eu vou apresentar na sequência, e instituímos também a obrigação dos órgãos elaborarem os seus planos diretores de logística, atrelados de forma matricial à Estratégia Geral de Logística emanada pelo órgão central lá no Ministério do Planejamento. O terceiro objetivo estratégico se referia ao emprego de tecnologia da informação nas compras governamentais e ampliando a oferta de serviços para os clientes. Aqui eu queria destacar um lançamento também da nossa gestão, que foi o painel de compras governamentais, uma ferramenta construída em BI, em cima da base de dados do CIASG, que provê uma série de dados sobre as contratações públicas disponíveis para os gestores e que, para nossa felicidade, tem sido evoluído pela atual gestão do Departamento de Logística, agora na Secretaria de Gestão, e a notícia que eu tenho é que, em breve, eles irão lançar um outro item previsto ali, que era a pesquisa de preços automatizada a partir do painel de compras, trazendo um grande ganho de produtividade para os gestores, então, ao fazer a instrução de um processo de contratação, poder buscar rapidamente o preço de referência. Nós tínhamos um grande desafio de sanear o catálogo de materiais e serviços do Comprasnet. Para os senhores terem uma ideia, quando nós assumimos a secretaria, havia 250 mil itens catalogados no Comprasnet, só cadeiras, nós identificamos 2.700 cadeiras diferentes catalogadas no nosso catálogo de compras, e havia uma equipe que já vinha fazendo um processo gradativo de depuração desse catálogo, e ela tinha, nos 3 anos anteriores, conseguido eliminar 30 mil itens do catálogo, caindo de 280 para 250 mil. Aplicando tecnologia, ferramentas muito próximas ao que o Google faz em busca de proximidades de termos correlatos, nós conseguimos rapidamente cair de 250 para 22 mil itens, o que facilita demais a padronização das especificações e também a comparabilidade dos preços a serem utilizados na administração. O quarto objetivo está ligado à sustentabilidade nas compras governamentais, e aí sustentabilidade entendida no seu conceito amplo, aspectos econômicos, aspectos ambientais e aspectos sociais, e a padronização e centralização das contratações, que vem sendo feita por meio da Central de Compras lá no Ministério do Planejamento. E, por fim, a promoção da inovação e da transparência e excelência da gestão na logística pública, a partir da implantação de mecanismos de gestão do conhecimento, aperfeiçoamento do marco regulatório, onde nós elaboramos uma minuta da nova lei de licitações e que agora, para nossa felicidade, está em debate aqui no Parlamento, e também o fomento do uso estratégico das informações e de compartilhamento de dados através de plataformas, como eu citei, para subsidiar a todos os gestores que trabalham nessa área. Tudo isso precisa ser operacionalizado por meio de uma estrutura de governança. E aqui eu quero também resgatar algo precioso que existe na nossa administração pública desde 1967, com o Decreto-Lei 200, que é o conceito dos sistemas orgânicos, estruturadores da administração pública, e que, infelizmente, tem sido tão pouco conhecido e utilizado. Essa concepção prevê que, na chamada área meio do governo, ou seja, nas funções de TI, recursos humanos, compras, gestão, patrimônio, orçamento, nós tenhamos uma coordenação matricial. Há aquelas unidades responsáveis, por exemplo, por executar as licitações dentro dos órgãos, e ela está dentro da estrutura hierárquica vertical do órgão, mas ela responde também de forma horizontal a um órgão central, materializado por uma das secretarias do Ministério do Planejamento, como era o caso da SLTI. Esse trabalho em rede, por meio de comissões de coordenação, por meio de uma interlocução permanente entre essa rede, qualifica, compartilha conhecimento, fortalece e traz muitos benefícios para a administração. Temos visto isso de forma clara no sistema de TI desde 2008, procuramos resgatar isso para o sistema de logística pública também, que é dado pelo CISG.
Caminhando para o final, eu trago aqui apenas a título de exemplo 3 experiências, 2 vivenciadas na minha passagem pela SLTI e uma mais recente, que mostram como uma cabeça aberta, não presa a paradigmas tradicionais, pode trazer verdadeiras revoluções nesse tema da logística pública. Aqui, primeiro, cito o exemplo das contratações conjuntas, novamente citando o Valdec, que trabalhou comigo nesse tema. Pincei 3 dos primeiros processos que nós conduzimos lá no Ministério do Planejamento, de contratação conjunta de serviços de telefonia fixa, de telefonia móvel, e de chamados equipamentos ativos de rede, suítes, roteadores para os ministérios, em que, ao invés de cada órgão conduzir o seu próprio processo, nós coordenamos essa demanda, conduzimos um único processo e os resultados em termos de economia para o serviço público estão ali espelhados. E é importante frisar que, no caso da telefonia, o preço de referência para a licitação eram os contratos até então vigentes naquele conjunto de órgãos participantes, ou seja, é uma redução, de fato, da ordem de 50% no que a administração paga pelo simples fato de contratar em conjunto. É claro que há alguns pontos que precisam ser sopesados, por exemplo, a questão do ganho de escala versus a capacidade de resposta. Como eu falei, o Ministério do Planejamento criou nos últimos anos uma central de compras, mas é inimaginável pensar que essa central de compras vai conseguir centralizar ainda cerca de 200 mil processos de contratação que são conduzidos apenas no Poder Executivo Federal todos os anos, mas é preciso fazer aí uma priorização naqueles itens mais suscetíveis a ganhos de escala para que sejam contratados de forma coordenada. Outra questão é que valores muito altos, como são os dessas licitações, é sempre um incentivo à corrupção, tanto por parte do gestor que está à frente do processo, quanto dos licitantes, e é preciso estabelecer os mecanismos para coibir esse tipo de prática, e também não se esquecer do fomento ao mercado, e principalmente às pequenas empresas. Quando nós falamos de telefonia, estamos falando de um mercado oligopolizado e de poucas empresas. Não é o caso aqui de restringir a competição fazendo um processo centralizado, mas isso não necessariamente é verdade para outros bens e serviços. Segundo exemplo que eu trago aqui, que foi fruto de um embate vigoroso nosso à frente da SLTI, com um segmento de empresas que ainda detinha um nicho de mercado, que eram as agências de viagem, que centralizavam a compra de passagens na administração pública, colocando um elemento de intermediação que todos nós, como pessoas físicas, já não tínhamos há pelo menos 15, 20 anos, e nós conseguimos vencer essa batalha através de um mecanismo de credenciamento, e hoje a administração contrata direto as suas passagens das empresas aéreas, fazendo, como eu gosto de dizer, um pregão a cada passagem que é comprada, porque naquele momento é feita uma cotação online com todas as empresas que têm voo para aquela localidade, naquele horário desejado, e se compra a passagem mais barata, a economia aí de 12% do que se gastava, estimada em 31 milhões por ano. E o último exemplo que eu queria trazer, agora mais recente, já depois da minha saída da SLTI, a experiência do TaxiGov. Ainda em fase de implantação, o Ministério do Planejamento, CGU e Ciência e Tecnologia aderiram agora em março, deverá se expandir para a administração até o final desse ano, mas elimina uma série de contratações e de contratos que a administração tinha que gerir até então. Contratar veículo, contratar manutenção do veículo, contratar combustível, contratar motorista, tudo isso passa a ser substituído por um único contrato de serviço e com valores e níveis de serviço mais vantajosos ainda para a administração. Para finalizar, eu quero deixar aqui uma frase do meu livro, recém-lançado pela editora Negócios Públicos, onde nós falamos que contratação não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar uma necessidade. Que nós possamos cada vez mais utilizar esse importante instrumento da administração pública para satisfazer as necessidades da administração e prestar melhor serviço à nossa população. Obrigado.